10º capítulo, Entendimento. Na noite imediata, em seguida a serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. De regresso ao lar de Luís, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera, e como que sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Afiguraram-se-nos ambos, sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes ofertara indiretamente ao espírito. Em casa do situante o quadro não se alterara. Luís e os amigos cavaqueavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, a carestia da vida e os negócios infortunados. Entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante paixão de sombra. De semelhante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com a gentileza irradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com desusado interesse. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição, nem de leve, se reportou ao problema de Luís e convidou-os com lanheza de trato a acompanhar-nos. Mostrando a renovação de que se achavam possuídos, incorporaram-se de pronto à nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Findos alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas em saudação fraterna, e o nosso dirigente nolo apresentou atencioso. Este é o nosso companheiro Ludovico, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância, a benefício de alguns enfermos de cuja reencarnação cuida a nossa casa. Abraçamo-nos todos irmanamente. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra indagando: "E a nossa irmã Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves." "Sim", concordou o interpelado. "Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio aconselhável." Nosso amigo mostrou funda preocupação a vincar-lhe o semblante habitualmente calmo e ajuntou: "Uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível." O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou: "Creio, então, que não há tempo a perder." Silas tomou-nos à dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se lamentava aflita. Simpática matrona de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. "Nossa irmã", esclareceu o prestativo,
Será novamente mãe em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acumpliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade, que na feição de filhos, com ela se levantarão para os mais amplos serviços regeneradores. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiaremos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam surpresos, convocou-nos, a Hilário e a mim, para o socorro imediato. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a destra colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo do útero. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que pouco a pouco se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete, com o êxito necessário. Puséramos-nos de novo a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas, com ar respeitoso, se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar: sem dúvida. Ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a ventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Causas? Causas, murmurou Clarindo, algo espantado. Sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. E relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas, e para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso, movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. O ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que o registravam perplexos, mas também para nós, e reconhecíamos mais uma vez a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra
nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa felicidade. Enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando-me a curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Assumir assim compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto dela? Credores ou devedores? Silas sorriu, complacente para a arguição cerrada, e explicou. Inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Entregou-se a longa pausa de consulta à memória e prosseguiu. Não podemos, assim de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito, nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles de 1414 a 1435, possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Marche. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas elevadas e dignas de várias mulheres de seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar no fastígio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhes asfixiavam todos os sonhos. Mas, perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne, nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras? Como não? Exclamou o assistente. Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela naturalmente entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de momento para o outro. Então nós vemos aqui
ele colocando que entramos na vida carnal pela porta do túmulo, saímos da vida carnal pela porta do túmulo, entramos de novo pela porta do berço e carregamos conosco tudo aquilo que nós somos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E não é numa encarnação, não é num salto que vamos conseguir sanar, né, as sandices que fizemos em nossas encarnações. Se a situação era assim inalterável, ponderou meu colega, para que retornar ao corpo físico? Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? A observação é compreensível, ajuntou Silas, paciente. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário, com o que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Vemos de novo a magnanimidade, a misericórdia divina que nos permite pagar nossos débitos parceladamente. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que, em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Então nós vemos aqui ela aumentando as suas dívidas, aumentando o seu processo de ação e reação, o seu processo de reação diante das suas ações. Vamos lembrar o livro Os Mensageiros, né? Mensageiros são os irmãos que vêm para a Terra com o encargo da mediunidade ostensiva para serem os mensageiros entre os dois planos. Nós vimos naquele livro irmãos que se prepararam 40, 50 anos no plano espiritual, não nas sombras, não nas trevas, mas em lugares melhores, em lugares com mais estudo, com mais luminosidade. Desculpa. Eles se prepararam e ao voltar para a Terra com o esquecimento temporário, né, enfiaram os pés pelas mãos e angariaram para si dívidas maiores do que aquelas que já tinham. Vale a pena uma releitura ao livro Os Mensageiros para que possamos entender e inteirar como é complexa esse nosso aprendizado. Nós temos a oportunidade de pagar as nossas dívidas parceladamente, mas infelizmente nós continuamos a angariar outras dívidas. Por isso é tão importante orar e vigiar. Nós ficarmos o tempo todo nos vigiando o nosso pensamento e o nosso sentimento, para que a gente possa dar um ponto final aos nossos desacertos, né? Aos nossos desatinos, e possamos começar uma encarnação diferente. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, com alguma vantagem no acerto de suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras. Desculpa. Porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Todos nós somos tardios. Infelizmente, nós levamos várias e várias encarnações para acordarmos para a necessidade da nossa mudança e do nosso aprimoramento. Contudo,
tornou hilário. Sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores, que procuraram refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono. Nenhum de nós está condenado ao abandono. Todos nós temos a nossa família espiritual que está ali nos auxiliando, temos o nosso mentor que está ao nosso lado, tentando nos ajudar. Mas sempre vamos lembrar que os espíritos iluminados, os espíritos de luz, eles argumentam, eles tentam nos auxiliar, fazendo com que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, mudemos os nossos passos. Quem influencia são os nossos irmãos trevosos, são os obsessores que influenciam, porque os irmãos que têm um pouco de conhecimento sabem que influenciar é angariar para si dívidas, é angariar para si uma obrigação e um karma junto àquele ao qual nós influenciamos. Só os trevosos influenciam. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Vamos lembrar sempre que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Nós damos aquilo que nós temos e recebemos também conforme o que nós temos, conforme o nosso merecimento. Nós precisamos parar de ter essa ideia de crianças, essa ideia infantil de que os espíritos superiores, que Jesus ou que Deus trabalham num banco, né, num balcão de negócios, de delivery, onde nós podemos chegar, ó, leva a saúde ali, leva entendimento ali, leva ajuda ali, onde nós, com a nossa prepotência e o nosso orgulho, organizamos para onde vão as coisas. Vamos acordar, gente. Deus auxilia o homem pelo homem, encarnado ou desencarnado. Nós vamos dar para aqueles que nós queremos ajudar aquilo que nós temos em nós de energia, o que nós temos em nós como encarnados de ectoplasma. Isso nós vamos enviar para aqueles que nós queremos e nós estamos orando. Nós temos que entender que não existe no plano espiritual nem nos planos superiores o delivery, o office boy, que vai atender à nossa petulância e ao nosso orgulho de acharmos que sabemos o que é melhor para o outro. Temos que ter a humildade de, ao orarmos, enviarmos tudo aquilo que nós temos de bom e pedirmos a intercessão divina, a ajuda do plano superior, para que aconteça para aquele ente querido o que for melhor para o aprendizado e o crescimento dele. Não para o que nós queremos, não para aquilo que nós achamos que é bom no plano terrestre, mas para aquilo que é bom, para aquilo que é para o aprendizado, para a eternidade. Aí sim, nós estaremos deixando de ser crianças. Nós vamos ver aqui o Leonel fazendo uma pergunta muito interessante. Pergunta o Leonel: ainda mesmo no inferno, né? Essa ajuda vem ainda mesmo no inferno? O assistente sorriu e aclarou: o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Mas imaginemo-lo assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Nós construímos o inferno e somos nós que temos que destruí-lo e no lugar dele construir o paraíso. Ele é obra nossa. Deus não tem nada a ver com isso. Enquanto nós não entendermos isso, não assumimos as responsabilidades que temos por sermos deuses, por sermos criadores. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste
nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? A explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida e talvez por isso inquiriu novamente. Considera possível venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Sim, elucidou Silas, tolerante. Será fácil conhecê-las, mas não nos convém, num simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Vemos de novo o quanto o plano espiritual dá valor ao tempo. Basta lhes pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Vamos lembrar o que ele está colocando aqui. Que qualquer posição de mando, qualquer posição de liderança, qualquer posição que tenhamos subalternos sobre o nosso comando, ou tenhamos responsabilidades perante a sociedade, vamos lembrar aí os nossos políticos, é uma prova extremamente difícil. Por isso vamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, porque estão passando por uma prova difícil. E principalmente aqueles que saíram do caminho, que estão no caminho deletério da corrupção, que eles possam ser auxiliados, que eles possam ser iluminados a saírem deste caminho enquanto estão aqui, enquanto eles podem se ressarcir com os seus inimigos, né? Enquanto eles podem pagar os seus débitos, podem se modificar, porque a hora que eles estiverem no plano espiritual, nós temos que ter pena dos seus espíritos pela dor e pelo dissabor, pelo que irão enfrentar do outro lado. Então tenhamos pena e oremos por eles para que se modifiquem enquanto podem. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jogo solar e meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante os seus valiosos conceitos, já expedidos quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou nas difíceis provações a que se refere. Nosso amigo esclareceu com maior tolerância. Estou na mansão há 8 lustros e acompanhei-lhe a intenção em nossa casa faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e, submetida à hipnose, revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada a qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque,
foi trazida à reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito. Pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidíramos estudar. Vamos então continuar o nosso aprendizado na segunda parte deste capítulo.